assistindo virtualmente. Antes da gente começar a nossa fala da atualidade... Espera aí, só um momentinho, que não está projetando. Vamos ver. Mau contato do cabo. Pronto, problema sanado. Para que possamos dar início ao encontro temático dessa terça-feira aqui do GEP da Água Fria, no horário das 20 horas, convidamos para que possamos fazer a prece. E aqueles que desejarem fechar os olhos, ficar em paz, em harmonia onde se encontra, procurando acalmar a respiração, aquietando os pensamentos, possamos orar em agradecimento ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, companheiro, nosso modelo e guia, a Kardec, de quem hoje falaremos em nossa temática, a atualidade do pensamento espírita, a quem somos muito gratos por todos os ensinamentos aí contidos. Mestre Jesus, abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, é um prazer agradecer o convite, e nessa temática, a atualidade do pensamento espírita, eu gostaria de introduzir com essa passagem em que Kardec, na Gênese, nos fala sobre caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então é interessante, nesta frase contida aí, no meu ponto de vista, Kardec, com muita propriedade nesta afirmativa, ele não teve nenhum momento de arrogância ou prepotência, porque a gente tem visto muito no lançamento pelos seus teóricos, tanto nas religiões como nas doutrinas, nas teorias, é como se a teoria fosse seu filho e com isso defendesse com unhas e dentes o que dissesse contrário à sua crença ou à sua teoria. E Kardec não. Embora ele diga que jamais será ultrapassado, porque com muita humildade ele demonstra a atualidade e a vanguarda do pensamento espírita. E a gente hoje, depois de tanto tempo, vemos o quanto ela está, além da sua estabilidade, né? Esse ano de 2021, a doutrina fará 164 anos e até o momento a sua base não foi abalada. E diante desta afirmativa de Kardec, quando ela diz que estará de par com o progresso, e que novas descobertas, porventura advindo, fariam com que a doutrina também se transformasse, mudasse, seguisse, é que eu lanço esta pergunta para a nossa reflexão. O tema, embora o tema seja a atualidade do pensamento espírita, e nós pensamos em atualidade, em falar que a doutrina, apesar de 164 anos que fará em abril próximo, não está atrasada, eu gostaria também de trazer alguns aspectos mostrando a vanguarda do pensamento espírita.
E aí, para isso, é importante que a gente tenha em mente, compreenda bem, a real importância do tríplice aspecto da doutrina, contida nos pilares da religião, da filosofia e da ciência. E com isso, às vezes eu vejo no movimento espírita críticas ao movimento espírita brasileiro, onde se fala em espiritismo católico, devido a uma tendência pela ótica desses que criticam do evangelho em demasia. Alô? Pronto. Eu acho que a pilha pode ser que esteja falhando. Mas alô? Pronto. A gente muda de microfone. E aí a gente precisa, eu gosto de fazer analogia, pensando esse tríplice aspecto como um tamborete, num bom cearês, um tamborete de 3 pernas, onde, se você imaginar uma das pernas num tamanho maior ou menor do que as outras duas, quem sentar poderá levar um tombo, devido ao seu desequilíbrio, devido à sua instabilidade. E quando Kardec e os espíritos falam do tríplice aspecto, é essa junção, os 3 ao mesmo tempo, e não de forma isolada ou separada. Outra analogia que poderíamos fazer é se pensarmos numa molécula de água e pensarmos na sua decomposição, uma molécula de um átomo de hidrogênio, outro hidrogênio e outro oxigênio. Eles não são a mesma coisa separadas, estando juntos. Teremos características e propriedades específicas na água, como ponto de ebulição, de evaporação, de consolidação, né, de tornar sólido. Então, assim também é a doutrina. Eu tenho que pensar no tríplice aspecto. E isso é tão interessante para que a gente possa ver a vanguarda desse movimento. E Kardec, nesse ponto, no livro O que é o Espiritismo, nesse terceiro diálogo com o padre, um diálogo fictício, ele fala o seguinte: o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, de uma ciência, e não de uma religião. E a prova disso é que ela conta entre seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciam ou não renunciaram às suas convicções, como católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os seus deveres do seu culto quando a igreja os não repele, ou então protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Então, olha que interessante, e aí realmente Kardec fala que o caráter religioso, ou de ligar a Deus, que a doutrina tem, é o ensinamento moral trazido por Jesus. Observe o ecumenismo, que é a doutrina. Poucas são as religiões ou movimentos doutrinários ou de pensamentos filosóficos tão ecumênicos. Existem, mas muitos deles são sectários, separatistas, em que você não pode professar outra fé que não seja a da sua religião. Outra coisa interessante para construir esse pensamento de atualidade e de vanguarda está contido no Livro dos Espíritos, lá na introdução, quando Kardec vai apresentar a nós, vai falar sobre o mundo espírita e o mundo corporal. Fala ele: o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, ou seja, primeiro, primário, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Já o mundo material ou corporal, ele é secundário. E como nós nos apegamos, né? Ele poderia até deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita.
Eu trouxe isso para que nós possamos ter uma dimensão maior dos ensinamentos dos Espíritos de lá para cá. Como nos fala, por exemplo, Chico, com relação à mediunidade, onde ele diz que o telefone toca de lá para cá. Não é somente a minha vontade ou a minha aptidão para acolher, trazer uma mensagem, sintonizar com o Espírito que funciona. Ele precisa, a ponta de lá, ou seja, do mundo espiritual, um ser desencarnado, precisa ter autorização ou querer se expressar, se manifestar. Assim também se dá com o conhecimento. Os espíritos evoluídos, governantes dos orbes, conduzem tudo, auxiliando a Deus tudo isso. E aí, olha que interessante, me remeti a esse trecho contido no livro Os Mensageiros. É um momento em que André Luiz está num posto de serviço, a caminho da Terra, e lá ele repousa junto com o seu orientador, e ele fica encantado com esse quadro. E assim ele narra no livro Os Mensageiros. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Denis. Recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele, a cópia do posto de socorro. Todavia, era mais bela. Ele inclusive fala que as tintas tinham um brilho e pareciam ter uma vida. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco areolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, temados de imenso horror. Ao alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Olha que interessante essa descrição de André Luiz. Na sequência do livro, há um diálogo de André com Alfredo. Alfredo é o governante, o administrador desse posto de socorro. E aí, narra assim André Luiz no livro Os Mensageiros. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, meu jovem, elucidou o gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da terra. Bonnat visitou esta colônia em noite de excelsa inspiração, que não descansou enquanto não a reproduziu. Olha que interessante. Embora o Alfredo diga que nem todas as criações são oriundas só do mundo espiritual, mas muita coisa vem de lá para cá. A gente, quando a gente estuda a doutrina, a gente encontra muitas respostas a indagações que a gente já tinha. Outros até encontram nessas respostas certezas do que já imaginavam. Porque esses ensinamentos, eles são universais. Embora muitas das doutrinas não falem, não versem sobre, mas nós encontramos em escrituras antigas, como nos Vedas, coisas que a doutrina traz. Em outras obras encontramos também, às vezes de um formato diferente, adequado à época. Mas não tão abrangente e tão aprofundado como nos trouxe mais recentemente, para uma época mais recente, a doutrina dos Espíritos. Olha que interessante, mesmo título dessa palestra, Atualidade do Pensamento Espírita, que nos foi proposto pelo Comitê Pedagógico, há um livro psicografado por Divaldo, trazido pelo espírito cearense Viana de Carvalho. E para falar dessa atualidade nessa obra
o Espírito Viana de Carvalho, fala de várias coisas: sociologia, economia, política, família, de vários valores, procurando fazer um correlato. E aqui eu trouxe alguns trechos que estão no prefácio, em mais de um slide. E aí nos fala Viana: voltando-se para o reino das micropartículas, comove-se reflexionando a respeito da matéria, decompondo-se em energia, e esta retomando a forma incessante. Então, na sua narrativa, como a gente vai ver outras aqui, ele falando das descobertas das ciências, de coisas que a doutrina já fala, lá na Gênesis, lá no livro dos Espíritos, quando vai falar da formação do primeiro espírito, ou do primeiro ser, quando vai falar do reino, dos reinos da natureza, o reino mineral, onde há todo o encadeamento do princípio inteligente, narrado na doutrina como espírito com E minúsculo, passando pelo reino vegetal, progredindo nas escalas dos vegetais para o reino animal, e ao progredir nas escalas do reino animal, se individualizando o princípio inteligente como espírito com E maiúsculo para fazer parte do reino hominal. Então veja como isso é interessante. Continua o autor espiritual, examinando um feixe de luz. Aí olha que legal, a física quântica, a neurociência, a física em si, o vê constituído de partículas e ondas, que o internecem, realizando um verdadeiro milagre no campo das combinações dos elementos básicos do universo. Aí lá na Gênesis você vai ver sobre os elementos do universo, Deus, o próprio princípio inteligente que eu falei há pouco, do fluido cósmico universal, FCU, como o nosso querido amigo Césio gosta de falar, que é redundante, porque cósmico e universal são as mesmas coisas, ou seria fluido cósmico ou fluido universal, e toda a combinação de elementos que saem daí, tudo na matéria é constituído de uma transformação desse elemento primitivo. E aí a gente vai estudando. Continua o autor, olha a beleza disso, falando da atualidade do pensamento espírita, e eu gostaria de introduzir também a vanguarda. O Espiritismo oferece respostas às interrogações que pairam perturbadoramente naqueles que se embrenham pelos labirintos das investigações e sentem-se sem o reforço da crença religiosa única que ele pode oferecer segurança emocional para compreender a causalidade absoluta de tudo procede. Então, muitas vezes, com a falta desse embasamento, desse tríplice aspecto, o cientista se depara diante de alguns acontecimentos que ele não encontra explicação plausível, cientificamente falando. A religião, com seus dogmas, ou com a sua fé cega, também não encontra, porque faltam elementos que o tríplice aspecto, ciência, religião e filosofia, nos trazem resposta do plano espiritual. Então, a doutrina, como eu te falou anteriormente, apresenta respostas às questões que vêm de muito longe na cabeça da humanidade. Foi isso que despertou em Kardec, quando ele foi apresentado na primeira vez às mesas girantes ou falantes, o cunho de respostas obtidas das perguntas inteligentes. Respostas de filosofia, de conteúdos profundos. Realmente algo que tinha um ser inteligente ou seres inteligentes por trás. Olha outra coisa para mostrar muito dessa interação desse mundo primário, desse mundo primitivo que é o mundo espiritual. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, mas o seu prefácio, que é o caso aqui, foi escrito por Emmanuel, apresentando esta obra. E eu peguei 2 trechos de parágrafos.
em que Emmanuel fala o seguinte, e aí é muito atual hoje para o Covid, na época da chikungunya, tantas vezes a medicina, os cientistas tiveram que encontrar a resposta, buscar aonde. E aí olha, a elucidação, o esclarecimento que nos fala Emmanuel, quando ele diz o seguinte, químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Você já imaginou um cientista ser chamado de sacerdote do Espírito? Mostrando justamente essa interação, essa influenciação espiritual no auxílio à ciência nas descobertas, acelerando o que é necessário acelerar no progresso. Esse intercâmbio constante. Continua o autor espiritual Emmanuel. Os laboratórios são templos. Templos, meus irmãos. Um local sagrado. São templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E, ainda mesmo, quando a celebração se perverte transitoriamente, subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito, e é verdade. E é disso que estamos a falar aqui hoje à noite. E para isso, uma revista extremamente científica, de cunho mais popular, não de cunho tão científico para cientistas ou para estudiosos mais profundos, em março de 2013, trouxe como matéria de capa esse título, Os Maiores Mistérios do Universo. E trouxe 7 grandes perguntas, que aqui algumas delas eu vou trazer, e aqueles que já estudam a doutrina há um tempo, vão encontrar em si respostas fantásticas, mostrando ou a atualidade da doutrina ou até a sua vanguarda. E nessa reportagem de capa, pelo cunho científico que tem a revista, ou o editorial que ela busca seguir, eles vão trazer mais estudos, ou respostas, ou pesquisas que a ciência tem para esses temas. Inclusive, ele coloca, lá embaixo, naquelas letrinhas pequenas, ele coloca assim, 7 questões atormentam a humanidade desde o início dos tempos. Conheça as novas respostas da ciência para as perguntas mais difíceis do mundo. É o que está escrito ali embaixo. E as perguntas que ele traz aqui, que estão gravadas, impressas aí nesse crânio, é: Deus existe? De onde viemos? Qual o sentido da vida? Destino existe? O que acontece após a morte? Alma existe? A vida fora da terra? Fernanda, que aqui estuda já há muito tempo, já respondeu tudo, conforme a doutrina que os Espíritos nos ensinam, não pelo que a ciência tem descoberto. Quem quiser ler vai olhar a reportagem, que aqui também não vai ser, a gente vai só trazer algumas pinceladas, para falar dessa atualidade ou vanguarda, ou seja, a ciência buscando encontrar resposta a grandes questões universais. E a primeira, a vida fora da Terra. Quantas missões espaciais têm buscado isso? Ou têm buscado nos planetas condições para que possamos morar, condições climáticas, oxigênio. Eu estava lendo na semana passada, o dono da Tesla, Elon Musk, vendeu no ano passado todos os seus bens.
tudo se transformou em dinheiro. Porque como ele tem o sonho de povoar Marte, ele diz que já está juntando dinheiro para, quando for possível, nessas missões espaciais que ele está comandando, poder ter dinheiro para construir. Então ele não tem mais um bem material. Ele quer metade da fortuna ajudar as condições da Terra e a outra metade construir uma cidade em Marte. E aí a gente vem, não para a doutrina, mas para aquele que falou e que João escreveu: há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí o livro dos Espíritos, na introdução, eu achei muito interessante esse conceito que Kardec foi apresentado pelos Espíritos, quando os Espíritos dizem o seguinte: olha que interessante, os Espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. O problema é que eu não vejo. Não é porque nós que aqui estamos reunidos não estamos vendo vírus, bactérias, porque a gente não está com um equipamento adequado, eu não posso dizer que não existam. Eu não estou vendo mais nenhum espírito aqui, além dos encarnados que aqui se encontram, mas talvez um médium vidente poderá ver e afirmar que está lotado. Mas eu não vejo, e por eu não ver, eu não posso dizer que não há. Mas a nossa crença humana é muito disso. A gente puxa, a brasa para a nossa sardinha. Agora, olha que interessante o próximo conceito. Os não encarnados, ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda a parte do espaço e ao nosso lado, vendo-nos. Aí agora quem não é espírita ou tem medo de gente morta vai se tremer. E acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Claro que sabemos que há espíritos, devido à sua condição ainda inferior, não pode estar em todos os lugares. Mas espíritos elevados, sim. Inclusive, Chico já teve situações que foram gravadas de espíritos que se comunicaram, que estavam em outro orbe, e veio um espírito trazer a sua mensagem, não diretamente, mas por outro intermediário desencarnado. Então, guarda isso e vê que hoje ainda nós não conseguimos provar a vida em outros planetas. E os espíritos estão afirmando que muitos de nós encarnados, ou seja, o espírito que está encarnado, muitos deles habitam os diferentes globos do universo, mas até hoje não vimos isso. E também os não encarnados ou errantes não ocupam a região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no universo e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Isso está no Livro dos Espíritos, introdução. Nos fala Kardec, por meio de uma mensagem dos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho. Isso, gente, está lá no Livro dos Espíritos, quando vai falar de espíritos protetores e anjos guardiões. Reforçando o que está aqui. Diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é. E, não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Então o que ele está dizendo aqui, eles dois estão dizendo, é que muitas vezes o meu anjo da guarda pode hoje estar morando em Plutão, mas está me amparando e me assistindo, porque foi dada a missão a ele por Deus para cuidar de mim. E essa missão muitas vezes já pode vir de outras encarnações e poderá ainda ter outras para frente. Ele é um espírito superior. Mas é tão interessante que nós, pais, temos o hábito de rezar a oração para o anjo da guarda quando nossos filhos são pequenos, não temos? Quem não rezou, quem não orou, quem não ouviu. Mas é interessante que quando crescemos, adolescência e adulto, esquecemos que eles existem. Não damos fé
achamos isso pueril. E é legal que quando a gente entra na doutrina espírita e começa a entender sobre mais essa interação em mundo espiritual, e quando se fala de mediunidade, começamos a fazer um curso de médium, né, Paulo Rafael? Você que está aí à frente da mediúnica no JEP, aí todo mundo quer saber, quem é meu mentor? Será que é um espírito evoluído? Quem é? Eu queria conhecer meu mentor, o nome dele, ele me ampara e me assiste, mas a gente esquece o anjo da guarda, que muitas vezes é superior ao seu mentor. A gente precisa ressignificar e conhecer mais dessa doutrina dos anjos guardiões e espíritos protetores, porque muitas vezes julgamos tão pueril quando ele tem uma missão tão elevada e tão nobre. Às vezes a gente precisa ressignificar. Aí eu gosto de uma fala do nosso irmão de doutrina, Reginauro, que ele disse assim, que a gente precisa, em vez de eu chamar de anjo da guarda, eu vou chamar diferente, para ver se a gente dá mais atenção. Vou modernizar. Fernando, como é que vai ser o personal angel? Olha aí que legal. Personal angel. Aí, uma coisa melhor, bota aqui mais próximo, embaixo do braço. Não, ele é que me bota embaixo do braço dele para me amparar. Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? E aí continua o nosso querido Viano de Carvalho. Alguma observação, alguma pergunta, colocação? Não sei se aí está pelo Instagram, tem alguma pergunta, não sei. Os comentários estão desativados. Então vocês vão falar mentalmente com o Fernando e ele vai captar e depois a gente responde. Em face, qualquer momento pode interromper, viu? Tu também, viu, Pati? Em face das incomparáveis conquistas da ciência e da tecnologia que se apresentam nos tempos modernos, o homem contempla o firmamento e detém-se ante a magnitude das galáxias. A sonda Hubble ajudou muito com suas fotografias, né? Que a própria imaginação tem dificuldade de compreender, mantendo-se deslumbrado ante a glória do macrocosmo. Nosso querido Monteiro, quantos cursos de observação, César também, né? De astronomia, ver os astros, muito fruto do que os espíritos nos falam, nos apresentam, desse espaço universal. E aí eu queria adentrar aqui num ponto, para a gente falar de vanguarda, ou de atualidade do pensamento espírita, falar da transição planetária, aquilo que estamos passando. E aí olha que interessante a vanguarda da doutrina. Na Gênese, cuja primeira edição de 1868, o último capítulo, cujo título é São Chegados os Tempos. Ou seja, Kardec colocou esse título falando do tempo presente, mostrando que naquela época a transição planetária já havia começado. Na verdade, você vai encontrar ainda antes da Gênese, em alguma revista espírita, de anos anteriores, que é onde Kardec recebia mensagens psicografadas e dela ia ajustando novas edições de obras já publicadas ou serviria de base para novas publicações, como foi com a Gênese. Então, olha que interessante, no item 32 do capítulo 18. E aí eu vejo muito aderente ao que está acontecendo hoje no mundo, em que o Covid já fez mais de 1.900.000 mortes, ou desencarnes, se eu quiser usar a terminologia espírita. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. O que é que os espíritos estão falando aqui a Kardec, e quando a gente fala de transição planetária? A gente está falando o seguinte, os espíritos, aqueles que estão agora iniciando o ESD 1, que saíram do ESD básico, que estão no 2 ou no 3, que ainda estão no início da doutrina, que ainda não leram a respeito ou não ouviram a respeito. E aí é importante, próximo sábado, próxima terça, iniciamos em sala os ESDs, os EADs e os ESOBs. Faça a sua matrícula, pelo amor de Deus. É muito importante que
que você não deixe de fazer e não deixe de participar. Então, os espíritos classificam os mundos. A primeira categoria dos mundos é mundo primitivo. A segunda categoria é mundos de provas e expiações, onde a Terra se encontra. Ainda estamos no segundo nível. Terceiro degrau, mundo regenerado. Estamos justamente nesta transição de um mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, para um mundo regenerado, onde o bem prevalece, onde o mal vai existir, mas de outra quantidade, de outra ordem, de outro volume. E nesse período de transição realmente gera muita confusão. Quando ele coloca aqui grandes partidas coletivas, é porque muitos que estão desencarnando, não tendo mais condições de reencarnar na Terra, estão sendo exilados. Da mesma forma que tiveram os exilados de Capela, estamos tendo os exilados da Terra. Mas tenha calma, não é todo que está desencarnando que está sendo banido, expulso, tendo o passaporte, o visto cassado e tendo que morar no outro planeta. Não. E no outro planeta é o quê? Mais próximo com a terra de provas e expiações, porque é um espírito endurecido, revoltado, mau, briguento, que não aceita a mudança, que não entende das mudanças moral. Então esses irmãos, para que eles não atrapalhem a transição planetária para onde nós estamos caminhando, eles estão acontecendo grandes partidas. Mas nessa própria obra, a Gênesis, nesse capítulo, fala que às vezes há irmãos endurecidos, mas de coração bom, de coração mole. Esses irmãos, ao desencarnarem, sendo apresentados para o novo projeto, as novas necessidades, concordando em melhorar-se, é programada uma nova reencarnação na Terra. E aqui continuam, porque vem com um outro espírito, no sentido, um novo sentimento. Como também muitos espíritos estão vindo a reencarnar na Terra, para ajudar o nosso progresso, para ajudar a chegada do mundo de regeneração. E aí a gente às vezes fica falando de ETs. Quando lá naquele conceito introdutório, a doutrina já fala que todos nós encarnados habitamos vários orbes. Não tenho nada contra. Que os espíritos encarnados ou errantes estão espalhados, não tem limite para isso. Claro, vai ter o limite do seu grau de sintonia. Kardec vai falar também que no planeta que eu vou reencarnar, o meu perispírito é formado pelos elementos de lá. Tudo bem. Mas é interessante isso, que a gente possa compreender, porque tem tudo a ver com as muitas moradas da casa do meu pai. Sabe como é que, por exemplo, os exilados de Capela eram ETs, originalmente. Eles eram extraterrestres, eles eram extras da Terra, porque eles vinham de Capela, mas reencarnaram, e ao reencarnar se tornam terráqueos. Assim é a vida. Claro que podemos receber visitas, sim, mas a visita maior se dá pelo reencarne, porque os mundos são solidários. Um ajuda o progresso do outro, e é isso que está fazendo. E não pense que mesmo aqueles que estão sendo exilados da Terra não vão ter serventia ou conhecimento que eles detêm, a evolução onde se encontram. Tanto é que para os exilados de Capela, é relatado na obra, que eles ficaram saudosos de uma vida mais tranquila, melhor que eles tinham no planeta deles. Mas aqui, como eu digo sempre, nesse mundo de meu Deus, não tem nada em vão. Eles ajudaram no progresso da ciência, da agricultura, como os egípcios, os maias, os astecas, os incas. Foram coisas tão evoluídas ao tempo que até hoje a gente não consegue compreender as pirâmides ou elementos que foram trazidos de engenharia, de agricultura, tão avançados para aquela época. E aí, diante desses grandes movimentos de massa pela transição planetária, na Gênese fala assim, é uma mudança tão radical, mas tão radical, como a que se está elaborando, que não pode deixar de realizar comoções. A gente sofre. Sofre aquele que partiu prematuramente, na ótica dele, porque
Não cai um fio de cabelo sem o consentimento de Deus, né? Sofrem aqueles que ficaram, sofrem aqueles que estão saindo do planeta e por aí vai, tá? Outra coisa, fala Kardec ainda, é um desses períodos de transformação, ou se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade. É isso que nós estamos passando, está lá na Gênesis. Em Obras Póstumas, eu acho muito interessante esse trecho de uma mensagem psicografada, anos antes da publicação, em que um espírito, porque assim, normalmente, quando se falava do fim dos tempos, de um discurso profético de Jesus, e o cinema retratou muito bem isso, se imaginou um asteroide vindo colidir com a Terra, maremotos, terremotos, vulcões, igual como foi, se alega, a era dos dinossauros. E aí uma vez fizeram uma pergunta a Ramatiz sobre o fim da Terra. A resposta que ele dá àquele que o perguntou assim: meu filho, é muita ingenuidade imaginar que Deus acabe com o mundo ainda no teu segundo degrau. A Terra ainda tem milhares e milhares, bilhões de anos para se desenvolver. As coisas não acabam de forma prematura. Então é muito interessante. Aí eu quero trazer um vídeo, um vídeo de 1 minuto e 40, de uma entrevista de Haroldo Dutra Dias, que ele vai falar sobre isso. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores. Olhai em torno de vós entre os homens. E o que a doutrina mais busca, provavelmente uma das palavras que nós mais repetimos dentro do movimento espírita, é reforma íntima. O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o caráter da religião na doutrina, vai trazer em cada palavra, em cada frase, em cada parágrafo, em cada página, em cada capítulo, as leis morais de Jesus, buscando trazer o que ele disse, comentários de Kardec e o aprofundamento de outros espíritos que ajudaram na codificação. Então, que possamos ouvir um pouco, com mais propriedade, o que nos apresenta o Haroldo Dutra Dias, e observe como tem tudo a ver com os momentos atuais, de tanta ansiedade, tanta depressão, síndrome de pânico. De fato, nessa mensagem do livro Gênesis, o último capítulo do livro, a gente volta. Nos convidam a uma reflexão interessante. Muitos imaginavam que a transição do mundo, que a nova era, seria precedida de comoções geológicas, terremotos, maremotos, vulcões, e não suspeitaram de algo que os espíritos frisaram. As grandes comoções, os grandes terremotos, ocorreriam na intimidade das almas, no coração, na psique, no pensamento. Pessoas experimentariam adoecimento mental, sofrimento mental, convulsão emocional. E hoje vemos isso se multiplicando. O suicídio, a depressão, a síndrome do pânico, perturbações de toda ordem, mostrando que o mundo está abalado, mas não é o mundo exterior, é o mundo interior. Sinal de que tudo será removido, de que tudo será transmutado para inaugurar um novo ser humano. Um ser humano mais forte, mais sábio, mais amoroso e mais alinhado com as leis divinas que regem os nossos destinos. Muito interessante essa fala. E é disso que nós precisamos
nesse período de transição planetária. Porque enquanto estivermos em desequilíbrio social, em desarmonia, com desavenças, nós não chegaremos lá. Eu gosto sempre de dizer que depende de nós. Não, os espíritos estão fazendo a parte dele, mas também depende de nós. E o que eu tenho visto muito hoje, observado, e aí me remete um pouco, eu queria fazer um exercício com cada um de nós para reflexão. Mentalize, visualize a imagem daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, aflita, quando Jesus, vendo aquela roda de homens, cada um com a pedra na mão e acusando-a do que ela havia feito, ele adentra o círculo e aproxima-se dela. Ao se abaixar, olhar no fundo dos seus olhos, ele vê o medo da morte. Ele vê a vergonha pelas acusações proferidas. E ali ele começa a falar e a escrever coisas que ele sabia o que estava a falar. E quem ouvia se percebia com falhas morais. E envergonhado se afastava, porque não era melhor do que ela, não era diferente. Ou só fazia algo diferente do que ela fez. Mas também poderia ser julgado e apedrejado. Daqui a pouco, quando ele olha ao redor e não vê mais nenhuma das pessoas a acusar e as pedras lançadas ao chão, ele olha para essa mulher que ela ainda não havia percebido o que estava acontecendo, tamanho era o seu medo, o seu pavor, ele segura em suas mãos e a levanta e mostra para o entorno e ela não vê mais ninguém. E ele pede que ela vá e não peques mais. Em nenhum momento ele pede que ela agora tenha a obrigação de ser sua seguidora, que deveria lhe dar um donativo pelo bem que ele fez, que teria que retribuir, não. Mas a reflexão que eu quero fazer diante do que a gente vê nesses ensinamentos dos Espíritos, tão atuais ou tão de vanguarda, porque a Casa Espírita é uma universidade do Espírito, nos preparando para a vida do Espírito, estando eu na carne ou na erraticidade. E aí é que eu vejo a semelhança, e aí eu vejo até pior, porque ali você estava num local de uma cidade, de um vilarejo, em que estava uma roda de pessoas para apedrejar uma mulher. E hoje nós usamos outro tipo de pedra, as palavras, nas redes sociais. No WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook e outras redes que existem, acusando, não respeitando as diferenças, não respeitando o outro, com intolerância, incitando rebeliões, revoltas. O quanto precisamos trabalhar e precisamos que você que está iniciando esse semestre de ES, de EA, de ESOB, reflita e pense sobre isso. Amadureça, para que possamos ajudar a agilizar e acelerar essa transição planetária, porque Kardec já falou dela na Gênese, por meio dos Espíritos, em seu último capítulo. Tá? Então, aqui eu vou lançar agora aqui algumas coisas de forma mais rápida, porque aqueles que estudam a doutrina sabem das respostas, ou aqueles que ainda não foram apresentados, serão apresentados pelos seus facilitadores, e aí fica o gostinho de quero mais. Outra pergunta, e aqui nessa pergunta compreenda, porque alma, Kardec chamou para o espírito encarnado, está lá na introdução do livro dos Espíritos. Compreenda assim, espírito existe? É o que mais pergunta, eles falam em alma, por exemplo, nesse documentário do Netflix, Vida Após a Morte, eles falam de alma, ou consciência, mas é espírito. E aí a gente aprende sobre a imortalidade do espírito, mas outras doutrinas, outras religiões também falam da imortalidade, só que não falam, como a gente traz, a reencarnação. Então, com a doutrina espírita, essa imortalidade fez com que a morte morresse.
eu dissesse, bye bye, a revoar, tchau, até mais ver. Porque eu não morro. As cartas consoladoras, a literatura espírita psicografada, né? Os diálogos mediúnicos, aí estão a comprovar. E aí se pergunta, o que é que acontece após a morte? Uma grande pergunta e um grande pavor. Algumas religiões até dizem algumas coisas que até coerentes com a doutrina. Por exemplo, tem doutrina que vai dizer assim, a religião, você vai para o céu, e realmente nós temos lugares elevados que são celestiais, ou você vai para o inferno, a gente chama de umbral, ou você vai ficar numa zona transitória, a gente tem também, só que eles não falam, se falam da eternidade desses locais, dessas penas, e com a doutrina pela reencarnação a gente aprende que com a evolução eu posso mudar de lugar, que tudo é transitório. Então vai nos falar da lei de causa e efeito, o seu funcionamento, vai falar da vida espiritual, e aí naquela imagem anterior, nosso querido André Luiz estava curtindo a vida boêmia, com seu charuto, a sua taça de champanhe, ouvindo uma boa música e com mulheres, julgando que aquilo era a vida maravilhosa, e aí ao desencarnar ele passa mais de 8 anos numa região umbralina, sendo acusado inclusive de suicida, e aí depois ele é esclarecido. A gente aprende também que os espíritos estão por toda parte ao nosso lado. Aquilo que Kardec também falou lá na introdução do Livro dos Espíritos. A gente aprende também que há toda uma relação dos espíritos com os homens, e elas são constantes, como também a gente já viu anteriormente. Fala também da influência dos espíritos em nossas vidas. Então, até hoje eu não encontro ainda outra doutrina, outra religião que fale sobre essas coisas. A ciência ainda não consegue provar. Algumas coisas sim. Fala até de EQM, experiência quase morte. Mas na verdade aquele ser morreu e voltou. Não é quase morte. Mas para a ciência seria muito difícil dizer que morreu e voltou a viver. Então ele usa quase morte. Só que ele observa que todos os elementos vitais desapareceram, né? A doutrina também nos fala que há uma comunicação entre encarnados e desencarnados, inclusive entre encarnados, inclusive entre desencarnados. Então, são coisas interessantes que a gente vai estudando, compreendendo e aprendendo, mostrando, aí eu vou dizer vanguarda, porque tem coisas ainda que eles não conseguem mostrar. Né? Pergunta-se sobre destino e a reencarnação que o diga. Nessa cena do filme E a Vida Continua, esses dois espíritos, ou jovens, numa existência anterior, ele havia desencarnado, apaixonado por ela, mas ela casada com outra pessoa e ele casado com outra pessoa. Quando ele está desencarnado, ele não sai do quarto dela, pelo sentimento de que ele nutria de amor por ela e ela por ele. Então, diante desse afeto, dessa relação amorosa existente entre esses espíritos, numa outra reencarnação, os dois o destino vai fazer com que eles se reencontrem, né? Qual o sentido da vida? E essa pergunta, gente, não é fácil. Não é fácil. Quantas pessoas estão vagando por aí, desorientadas, porque não sabem qual é o sentido de sua vida, qual é a sua missão, como os hindus falam, qual é seu dharma. Mas além disso, como eu estou falando de doutrina espírita, eu quero falar de uma outra coisa no sentido da vida. O único sentido da vida é a evolução do espírito, a lei de progresso. Eu poderei evoluir mais rapidamente ou mais demoradamente. A estrada que eu vou percorrer pode ter mais curvas, mais buracos, ou ser mais highway, ser mais rápida. Tudo depende. E essa figura é para retratar um pouco disso. Uma viagem no fim do dia, à noite, eu consigo ver poucas coisas adiante. E assim também é a nossa vida. Eu não consigo captar tudo. Eu não consigo abarcar tudo. Uma coisa de cada vez. Só que às vezes a nossa ansiedade quer já saber o que é que vai acontecer. Ou quando não quer saber o que foi. Uma coisa de cada vez. Kardec às vezes se apressava e os espíritos dizem, tenha calma. A natureza não dá saltos. E aí eles nos falam de livre-arbítrio, mostrando que eu tenho liberdade, tudo posso.
mas nem tudo me convém. Nós podemos fazer as escolhas que desejarmos, né? Então, para finalizar, e fazer com que você procure compreender mais dessa doutrina consoladora, libertadora e esclarecedora, que você estude, que você, nesse semestre de 2021.1, arregace suas mangas, ajude a nós, facilitadores no estudo, colaborando, participando, fazendo sua matrícula, que o JEP também precisa disso, frequentando os encontros, participando do projeto de leitura. Como isso é importante. Então ele nos lembra, o Espiritismo é a ponte que une a ciência à religião e, reciprocamente, facultando o ininterrupto crescer do conhecimento, lógico, sem o esgotamento dos valores éticos morais disso decorrentes. E como é necessário, porque às vezes eu só sigo no caminho do intelecto e vou deixando a ética e vou deixando a moral de lado. E eu preciso dessas duas asas. Assim, meus irmãos, eu lanço, para finalizar, aquela pergunta inicial. O título da nossa preleção foi o pensamento atual, a atualidade do pensamento espírita. Deu um branco. E aí eu lanço a pergunta: é atualidade ou vanguarda? Eu acredito que ambos, por conta da mensagem que Kardec nos deixa. Muito obrigado e vamos fazer a nossa prece final. Dá tempo? Né? Então, meus irmãos, aqueles que desejarem fechar os olhos, possam refletir, principalmente na noite de hoje, durante o sono, durante seu desdobramento, possam pensar e refletir e tomar melhores decisões no rumo de nossas vidas, nas escolhas que desejamos, e possamos aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que estamos sendo apresentados nesta reencarnação com o pensamento da doutrina espírita. Desejo muita paz aí nos seus lares, aqueles que aqui se encontram fisicamente e também espiritualmente, ao se voltarem para os seus lares, vão em paz, que assim seja.